noite, meus amigos que acompanham o Toró de Parpite aqui na Resende Web, aqui em Nova Resende, que eu gosto de chamar de Vila dos Cafezais, a nossa Vila dos Cafezais. Hoje a nossa conversa é com uma pessoa de Nova Resende, família daqui, da zona rural, e ele é um craque em saúde, uma parte da saúde que está muito em uso, que é muito importante, que é o cuidado com o corpo. Ele é formado em Educação Física e tem especialização. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado aqui por ter vindo aceitar nosso convite aqui. Eu que agradeço o convite, né? E desde já parabenizar vocês pelo trabalho de comunicação incrível, né? Porque faltava isso em Nova Resende e isso é importante para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre uma grande variedade de coisas que às vezes fica ofuscada, né? Mas agora com vocês passando essas informações, eu creio que a gente pode chegar a mais pessoas. Muito obrigado, é tudo culpa do Matheus, tá? É. Ô Rafael, conta pra gente a sua formação. Você estudou aonde? Aqui em Nova Resende, Escola da Roça, no primário, secundário? Conta essa história pra gente. Eu estudei sempre aqui em Nova Resende mesmo, né? Sempre frequentei Melo Viana, como de costume, Caio Buquerque, tive ótimos professores, né? Que me auxiliaram muito na carreira. E no decorrer do processo eu não me via, né, nessa área. Eu sempre pensei em... Você não pensava em educação física? Não, nunca pensei. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui, né, entrando mais nesse mundo, conhecendo um pouco mais, eu fui me apaixonando. E foi aí que eu resolvi que eu gostaria muito de participar dessa área e quem sabe ter uma formação. Né? Então foi onde surgiu a oportunidade de estar estudando, né, Educação Física. Então eu terminei esse processo, só que eu vi que faltava algo. Né? Eu sabia que a comunicação e o saber ali dessa parte corporal, ela ainda estava um pouco ainda atrasada, né? A gente não tinha muita informação sobre muita coisa. Então eu resolvi procurar, né? E foi aonde eu fiz a pós-graduação em Bodybuilding Coach, né? Que a gente trabalha com 3 segmentos diferentes, unificados em um só, que é a medicina, a fisiologia do exercício e também a nutrição, né? Então isso englobou, eu consegui aprimorar, né? Na onde eu já tinha a especialidade, que era a educação física, e conseguir juntar esses parâmetros para que a gente pudesse ter acesso à informação e transformar corpos e, além de corpos, vidas, né? Isso aí foi pós-graduando que você fez? Pós-graduando. Tá, pós-graduando. Isso. Muito bem. E o teu trabalho todo é na academia? Com certeza. Lá a gente tem todo um trabalho estrutural. Fala aí né? qual academia que é, pode falar. A gente trabalha juntamente com a Academia Estação Corpo, né? Já faz muito tempo já que eu estou atuando lá. E agora... a gente, em conjunto, a gente está trabalhando com essa formação de um pouco além, né? Porque geralmente a gente trabalha com atividade física ali para um iniciante, até para uma pessoa idosa, mas existem também essas pessoas que querem ir para um outro nível, né? É como se fosse um jogador de futebol que gostar de ser profissional. Um corredor. Exatamente. Entendeu? Então a gente eleva essas pessoas a alto nível, né? Utilizando alimentos básicos do dia a dia, né? Manipulando os alimentos, a gente consegue transformar um corpo que pode ser sedentário a uma pessoa atlética, né? Que queira até competir, né? Se for o caso. Exatamente, a perca de gordura, ganho de massa muscular. Né? E qual é o público médio que você tem na academia? Quem é a massa de clientes? Hoje em dia eu trabalho com muitas pessoas, né? Antigamente eu tinha só um público-alvo, que era o pessoal ali da adolescência, né, que passando ali por uma puberdade, que geralmente nessa fase... formar o corpinho. Exatamente, nessa fase as pessoas estão saindo, estão se divertindo e elas querem ser mais apresentáveis, então elas procuravam muito, né? Era mais exercício de aparência. Né? Exatamente. Né? A saúde não era ali o prioritário. Exato, mas aí depois com o Covid, né, eu acho que as pessoas começaram a se conscientizar um pouco mais sobre alimentação, até mesmo exercício físico, atividade, né? E agora eu tenho como se diz, um nicho muito grande de várias idades. E hoje mesmo a gente trabalha com pessoas de 70, 80, 60 anos. A gente trabalha com jovens de 14, 15 anos que já se interessam pelo processo, já querem ter esse amadurecimento no esporte. Né? Qual você considera, dentro desse teu trabalho, o desenvolvimento do ponto de vista da saúde, da vida saudável? Quais são as determinantes dessa história? Então, geralmente, as pessoas elas acham que elas se alimentam muito mal. E, na verdade, isso tem embasamento, só que, na verdade, falta, às vezes, alguns aprimoramentos, algumas adaptações do dia a dia. Muita gente, às vezes, até comenta comigo, não,
eu como pãozinho todo dia de manhã e, nossa, só tá me engordando. Mas, na verdade, não é o pão. A verdade é a quantidade que ele ingere. Porque o pão é um carboidrato, então a gente prega isso. A gente prega ali utilizar os alimentos do dia a dia, porém estruturar com a quantidade certa para cada pessoa individual, para que ela para que ela consiga comer o que ela goste, porém sendo saudável, né? Apesar de ter a gente visar o alto nível, né, o alto rendimento, a gente sempre está ligado com a saúde, que é importantíssimo. E consequentemente, a gente melhorando o físico, a saúde também vai estar aliada, né? Baixo percentual de gordura, a gente diminui triglicérides, colesterol, ajuda muito na influência do diabetes, para quem não consegue comer ali, se vê pressionado só por aqueles alimentos. Então a gente consegue fazer essa manipulação para que a pessoa tenha uma vida mais saudável, né? Chega uma pessoa lá acima do peso, não é uma pessoa, não é um obeso, acima do peso que está incomodado. Como é que ele é recebido? O que ele começa a fazer? Como é que é isso? Explica, certo. Porque as pessoas às vezes têm muita curiosidade. E essa questão simples pode ajudar. Então, geralmente o que as pessoas fazem, né? As pessoas, elas se desesperam. Então, quer dizer, elas querem emagrecer, elas já começam a procurar meios extremistas. E quer emagrecer em uma semana. Quer emagrecer em uma semana e ela não pensa que para ela engordar, ela teve todo um processo e demorou muito tempo. Então, não quer dizer que para emagrecer, para mudar de estilo de vida, isso vai demorar. Porém, é um processo constante. Então, o que a gente faz? No começo, quando a pessoa é muito sedentária, né, apresenta um nível de obesidade muito grande, a gente tem uma reestruturação alimentar em conjunto com a atividade física. É lógico que ela vai fazer uma adaptação, né, tanto alimentar quanto de atividade física. Por quê? Porque ela é uma pessoa que está acostumada a ter hábitos ruins. Então, qualquer adaptaçãozinha que eu fizer na dieta dela, ou um exercício físico a mais, ela já vai ter uma grande resposta. E é isso que é importante. Por quê? Quando a gente começa uma iniciação, a gente tem que ir adaptando o corpo da pessoa conforme as limitações dela. Então, de acordo com que ela vai evoluindo, a gente vai evoluindo o processo, tanto de alimentação quanto de treino. Até chegar uma hora que a pessoa ela se sente parte daquilo. Então ela vê que aquilo é um estilo de vida, né? Já não é mais uma busca estética. Ela já vê como estilo de vida e, consequentemente, ela consegue evoluir muito mais do que a pessoa que está ali focada só em estética. Por quê? A pessoa que está focando em estética, ela é muito imediatista. Ela quer as coisas rápidas. Porém, nesse processo, ela entende que não é assim. E ela entende que o difícil não é chegar lá. O difícil é manter. Então, o que acontece? Dessa forma, utilizando esses alimentos básicos e utilizando exercícios básicos, ela vê que não é difícil, que não é impossível. Que aquele corpo que ela vê no Instagram, que ela vê no Facebook, ela consegue chegar, ela consegue alcançar. Só ter determinação e vontade, da mesma forma que ela teve para poder engordar. Porque também não é fácil, porém... Mas eu acho, né, que engordar é mais fácil, as pessoas nem Também, né? As pessoas elas não têm noção do que o alimento pode oferecer, né? Às vezes ela fala, nossa, é só alimentação, é só para físico, só estética. Não, na verdade não. Ela é melhor disposição, bom humor, qualidade de sono, autoestima. Então, quer dizer, ela engloba a vida da pessoa. Melhora, né? Muito a vida. Com certeza. Então, e isso é um marco que eu falo que eu ajudo pessoas, porém eu sou ajudado. Porque não tem nada mais gratificante do que ver o sorriso de uma pessoa que queria emagrecer, queria vestir uma roupa menor, que queria se sentir bem ou que até às vezes recuperou a autoestima que já não tinha. Né? Muito comum. Então, além de ser uma coisa que acabou se fazendo parte da minha vida, porque eu vivo isso por muito tempo, eu acabei podendo passar isso para as pessoas, né? Então, hoje em dia, eu acho que isso tem muito a crescer ainda. Eu acho que o pessoal, agora que está começando a ter um pouco mais de conhecimento e ver que realmente é fácil, entre aspas, é fácil você conseguir chegar num físico que às vezes você achava que era só coisa de filme, que era só coisa de novela, cinema. E hoje em dia a gente está aí, né, para poder desmistificar várias coisas relacionadas à nutrição, fisiologia do exercício, até medicina mesmo. Sono, né? Sono, com certeza. Comportamento. A pessoa que ela começa a se interessar pelo processo dietético, pelo exercício físico, ela consegue ser até mais regrada no dia a dia, né? Porque a pessoa que consegue comer no horário certo, fazer suas alimentações certinhas, fazer o exercício físico, consequentemente, vai ter muito mais disposição, organização, para poder manter a sua vida. Qualidade de vida melhor. A qualidade de vida nem se fala. Tudo. Com certeza. Tudo. Com Deixa certeza. eu te fazer uma pergunta. Tem um grupo aqui que chama Atletas do Amanhecer, que caminham. Isso é muito importante, né? Muito importante.
Eu acho que qualquer atividade física, independente da musculação, independente se é uma caminhada, se é um futebol, ela é de muita importância, né? E No hoje, tanto certo, né? no tanto certo, é lógico que a gente tem que ser moderado para que aquilo não fique macio, Vai jogar né? futebol gordinho aí que fazia tempo, faz aquecimento, prepara. Exato, tem toda uma preparação, né, para não ter lesão, não correr o risco de ter uma lesão, que possibilite ele de realizar mais exercício ou até mesmo exercício que ele gosta de fazer, Sim. né? Então, assim, eu acho que falta muito isso hoje. Você pode ver que antigamente, na nossa época, a gente ainda tinha aquele negócio de jogar bola na rua, brincar, subir em árvore, correr daqui, brincar com os amigos. Hoje em dia isso está... Nadar no brejo. Nadar no brejo. Hoje em dia isso está acabando. Por quê? Eu acho que os vários meios de comunicação ali fechou muito o jovem, a criança. E você pode ver que a criança hoje ela fica só no celular, no joguinho, e ela não tem muito interesse por esporte. E vai né? longe, né? Quer dizer, hoje você não se esforça nem para fechar o vidro do carro, Exatamente. Do Mateus, que tem aquele negócio, mas era tudo hoje você aperta o botãozinho, você não levanta mais para mudar o canal da televisão, Exatamente. você aperta o controle remoto, vai virando sedentário. O conforto é um inimigo. É um inimigo do exercício físico, né? Exatamente. A pessoa ela vai se deixando, né? Vai se deixando e chega uma hora que fica difícil, né, de trabalhar. E é onde que ela acorda. Então, assim, hoje as doenças estão aumentando muito, principalmente nos jovens, né? Por esse perfil, né? O mundo está ficando gordo. Né? Exatamente. A obesidade vem crescendo cada dia mais, né? No mundo inteiro. Nos Estados Unidos já é um problema grave. Com certeza, já é um problema gravíssimo. Aqui também nós temos. Aqui também temos. É que esse hábito de má alimentação, ele vem há muito tempo já, às vezes até de cultura mesmo, um aspecto cultural. A gente não tem muita informação, então a gente come o que a gente acha viável, o que a gente acha gostoso, né? Sem saber que dá para conciliar o gostoso. E tem muita coisa na natureza boa aí que ninguém sabe. Nossa, muita coisa boa. A natureza oferece muita coisa boa. Com certeza. Muita coisa boa. Com certeza. Eu acho que, assim, tanto o campo quanto a natureza, ela oferece diversos alimentos nutritivos e essenciais para o ser humano. Outro dia, né? O doutor Sebastião, que faz a coluna aqui, Dicas de Saúde, ele falou o seguinte: é impressionante, a pessoa passa por 10 pés de limão na estrada, nos que tem, e vai comprar vitamina C na farmácia, quer dizer, está cheio de vitamina C no caminho. Exatamente. Né? Se você consumisse regularmente, você não ia precisar disso. Então, e justamente pelo falta de conhecimento, né? A pessoa ali ia ver o limão como uma fruta ali, para fazer um suco, para temperar uma carne, mas ela esquece que ali aquela propriedade ali, ela é muito rica em vitamina C, tem, como se diz, tem vários artifícios que pode auxiliar constantemente na vida do ser humano, né? E tem o apelo da indústria também, né? O apelo do marketing, da indústria de vender remédio também é muito forte, né? É muito forte, e eles só têm a lucrar com isso, né? Quanto mais eles conseguem desinibir a população ali de uma alimentação saudável, mais eles vão ter ganho. Né? Quanto mais as pessoas ficarem doentes, melhor para eles. Com certeza, eles com certeza. Na doença. Você pode ver que até uma propaganda hoje do meio nutricional, ou até às vezes sobre alimentos saudáveis, já quase não existe mais. Hoje a gente vê muito propaganda de fast foods, refrigerantes, mas acabou aquele meio saudável. Hoje você vê... Mas tem uma consciência saudável muito melhor hoje. Cresceu com certeza. Paralelo a isso, tem uma consciência saudável. Com certeza. A mídia social veio impondo isso, né? Tanto pelos físicos, né? Que a pessoa procura falar, mas como que essa pessoa ficou assim? E aí começa a entender um pouco de nutrição, vê que não é só musculação, que a pessoa tem que ir um pouco mais a fundo, e aí ela vai tendo um pouco de conhecimento ali da parte nutricional, e aí ela vai se tocando, nossa, mas, poxa, eu tô comendo tanto errado. Né? Então, agora está melhorando um pouco, ainda mais ainda depois dessa revolução, né? Eu falo revolução pós-Covid porque o pessoal acordou. Nossa, o que eu estava fazendo? Então, assim, vem vindo muito essa busca incessante pela essa parte nutricional, né? Então, isso é bom, interessantíssimo, porque quanto mais as pessoas se apegarem a isso, mais pessoas saudáveis e mais conhecimento a gente vai ter, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um horário ideal para se fazer exercício? Não. O horário ideal para você fazer exercício é o horário que você se encaixa. O problema é não fazer exercício, né? Se você tem qualquer disponibilidade de tempo durante o seu dia, esse é o horário ideal para você fazer exercício. Agora, você deixar de fazer exercício é um problema, né? Mas não existe. É lógico. Cada pessoa trabalha de uma forma constante e ela vai se sentir bem em determinado horário. Né? Tem gente que se sente bem melhor treinando de manhã, tem os notívagos, tem à tarde, né? Exatamente, mas o importante é que a pessoa esteja ligada à atividade física, né? Independente do horário.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando a pessoa chega na academia, se inscreve lá, vocês fazem uma análise do biotipo dela para saber que tipo de treinamento que ela pode ter, o que pode ser feito? Com certeza. Entendeu? Com certeza. A gente periodiza o treinamento dela de acordo com as necessidades que ela tem, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo do Matheus, que ele é meu aluno. Deve ser aluno ruim demais. Nossa Senhora, horrível. Só faz coisa errada, viu? Tem que puxar a orelha dele. Mas o Matheus, o treinamento dele é específico para ele. Por quê? Sim. Porque ele tem alguns músculos deficientes do biotipo genético dele que a gente tem que alinhar para que o físico fique estético. Então, nessa comparação de biotipo genético, a gente faz uma avaliação e vê ali qual que é o biotipo dele. E em cima disso, a gente faz toda a parte nutricional, a parte de treinamento físico. Velocidade, exatamente, tempo. Tudo. Exatamente. Tem toda uma peso. Exato. Quanto que ele pode levantar de Tem peso? toda uma técnica e o aluno vai passando de fases. Aos né? 300 gramas uma técnica para levantar. 200 gramas, tá bom. A gente vai passando de fases, né? Igual o Matheus já é um aluno que está indo para o médio, para o avançado. Sim. Mas a gente vai passando de fase, né? O exercício primordial ali, uma adaptação, e conforme ele for indo, a gente vai aprimorando mais exercício, usando mais técnica para poder puxar o máximo dele. E tem um prazo para fazer academia? Você faz um tempo ali, resolve coisa, e você pode parar e administrar isso? As pessoas dão conta de fazer isso? Então... Isso é aquela dificuldade que você falou. É fácil emagrecer, exato. Ou manter. Assim, para o meio saudável, né? Para o meio saudável, é lógico, você consegue diminuir muita coisa, um colesterol, um triglicérides, você consegue melhorar muito a curto prazo. Porém, você não vai conseguir manter isso se você não tiver essa atividade, essa regularidade, atividade física. E pensando em estética, é quase impossível você tentar chegar numa limiar, parar e tentar manter aquilo. Porque o músculo precisa constantemente de estímulos, né? Então, se você deixa de estimular ele, automaticamente ele para de desenvolver, né? Então, a musculação, ela é, nesse sentido, ela é um pouco, como se diz, ela cobra um preço alto, que é você nunca parar. Ela é né? careira. Ela é careira, mas só tem benefício. Então, como se diz, você vai pagar rindo. Olha aqui, vocês têm hoje, já teve um tempo que a academia era um negócio muito de mulher e de apuração para exibicionismo. Hoje já tem muito homem na academia, hoje é uma prática habitual. Com certeza. Hoje já está culturalmente integrado para a gente? Com certeza. Eu falo que não só tanto... Eu acho que a massa geral, tanto mulher como homem, hoje vem crescendo muito. E por incrível que pareça, o que mais cresce ultimamente é as pessoas que têm uma faixa de idade um pouco avançada. Porque eu acho que elas estão se preocupando um pouco mais com a saúde e expandindo um pouco da cabeça e falando, não, aquilo ali também é para mim, eu posso fazer aquilo, eu posso ter qualidade de vida. E quando ela experimenta, ela vê que aquilo realmente ajuda muito. Então, assim, apesar das mulheres hoje ser o foco maior, a maior quantidade de alunos que eu tenho é mulher. Porém, os homens não ficam atrás, porque eles querem estar próximos, né? Eles ficam atrás das mulheres. É só ficar atrás das mulheres. Mas o que vem crescendo muito... As mulheres estão ficando muito atrás dos homens agora também, mudou. Ah, mudou. Ainda bem. Mas o foco principal agora está sendo os idosos. Os idosos vêm crescendo muito, que é o nosso caso, constantemente. E eu fico muito satisfeito com isso, porque eu acho que apesar da pessoa estar de idade, ela tem que entender que aquilo lá faz parte de um conjunto de coisas para que futuramente ela não sofra mais, né? Por exemplo, um exercício de musculação bem alinhado vai evitar dores na coluna, na lombar, né? Vai deixar um joelho fortalecido ali para evitar que ela tenha problemas futuros para subir uma escada, né? Fazer atividades do dia a dia, né? Então isso é importantíssimo. A longevidade, quer dizer, quando uma pessoa idosa vai para uma academia, vai fazer exercício físico, vai caminhar, é sempre bom caminhar, fazer outras coisas, mas é muito bom também ter um acompanhamento técnico, quer dizer, eu acho que isso é muito importante, ter uma orientação cientificista que te ajuda a arrumar caminhos. Tudo que se faça de movimento é bom. Agora, eu só queria dizer o seguinte, quando a pessoa está preocupada em ficar melhor, e principalmente nós, os idosos, significa que as pessoas estão querendo ter vida mais longa. E vida longa, longevidade, é sinônimo de desenvolvimento. Os países mais desenvolvidos, mais avançados, têm as pessoas com idades muito maiores, vivem muito mais e muito melhor. Não é isso? Com certeza. As pessoas que elas já têm um conhecimento sobre a nutrição, sobre a atividade física, além de proporcionar essa longevidade na vida, ela começa a ver a vida de outra forma, né? Porque ela tem ali vontade de viver,
né? Ela está sem problema articular, ela não está sentindo dor mais, então quer dizer, para ela tá tudo bom, tá tudo sorrindo, tá beleza, tá feliz, então isso até proporciona um pouco mais de vontade, né? E ela vai se apaixonando cada vez mais. É motivador. Com né? certeza, tanto pela vida quanto pela atividade física, né? Escuta uma coisa, quando você tinha 13, 14 anos, você morava na roça ou na cidade? Morava na cidade já. Cidade já, Morava né? na cidade. Então, mas... Morei na cidade, já desde molequinho gostava muito de bola, gostava de pique-pega e bete, jogava muito. Esporte né? Esporte já estava correndo na veia. DNA. Só que aí... Você jogou futebol? Joguei futebol. Tem? Não. Não, por isso que eu troquei de esporte. Melhor ser Mas técnico. Né? gostava de brincar, gostava só de brincar. Sei. Mas aí eu me apaixonei pela musculação, que eu falei, nossa, aqui é meu lugar. Depois você né? explica bem aquela questão achei muito interessante. Dos 3 segmentos que a gente Dos 3 usa. segmentos. Isso a gente Certo. precisa dar uma aprofundada aqui. Então, o que acontece? Geralmente, a diferença, eu vou falar um pouco das diferenças que tem entre um e outro. Ninguém sabe direito o que vai fazer lá na academia, né? Exatamente. Aí você chega, ninguém sabe direito. A pessoa vai lá para ficar bonita, para emagrecer, para ter saúde. Mas existem as segmentações para tratar isso. Você é o especialista disso, tem que falar como é que é esse negócio. A pessoa, ela não tem noção de como funciona a atividade física ou até a evolução mesmo. Ela acha que apenas uma atividade física, às vezes, vai proporcionar para ela um físico estético, né? E, na verdade, não. O corpo, ele trabalha de uma forma muito inteligente, né? Então, quer dizer... É uma máquina perfeita. É uma máquina perfeita. Se eu quero um ganho de massa muscular, eu tenho que fazer um bom embasamento nutricional, aumentar as proteínas, né? Ter ali uma quantidade de carboidrato, gordura essencial para aquilo. Se eu quero um déficit calórico, se eu quero um emagrecimento, eu também tenho que estruturar minha dieta de acordo com aquilo. Só que o que acontece? Muitas das vezes as pessoas, elas não se adaptam a certos alimentos, ou por falta de adaptação palativa, ou até organismo. Rejeição orgânica. E aí entra a medicina. Por quê? Ali a gente consegue englobar vários problemas fisiológicos da pessoa e colocar alimentos para tratar daquilo. Então, por isso que é importante esses 3 segmentos juntos. Então, repete os 3 segmentos. Fisiologia do exercício, né, onde a gente aprimora o exercício para que ela não tenha risco de lesão e tenha longevidade. Medicina, para que a gente cuide fisiologicamente da pessoa, com os aspectos que ela já tem. Que o organismo oferece. Exatamente. E a nutrição, que engloba toda a parte nutricional de alimentos, específico também para a pessoa. Vocês trabalham com nutricionista, tem informação, dieta, vocês têm uma relação? Exatamente. Não, então, aí nesse parâmetro, essa pós-graduação que eu fiz, ela me permite que eu faça uma estrutura dietética para os meus alunos, porque ela é aprovada pelo MEC, então ela tem como eu posso dizer, essa aptidão para mim poder formular isso junto com os 3 parâmetros, né? Sim. Então ali, quando o aluno quer buscar uma melhora, a gente engloba esses 3 segmentos, faz uma pré-análise, conversa bastante e aí a gente entende da pessoa, né? E entendendo da pessoa, a gente vai estruturar a melhor forma dietética para ela no dia a dia, específica para ela, com os horários dela, com os alimentos que ela consome, nas quantidades certas. Tem alguma coisa aqui que eu, na minha ignorância, não te perguntei, que você acha importante falar? Eu sempre faço isso, porque às vezes a gente passa batido alguma coisa. Parece que foi bem abordado. Bem abordado. A academia que você trabalha fica onde? Pode dar um endereço. A academia fica no Delfim Moreira, número 539, se não me engano. Eu acho que do lado do bar do Joaquim. Do lado do bar do Chumbado. Bar do Chumbadinho. Bar do Joaquim Murim. Exatamente. Nunca vai acabar nunca vai deixar de ser bar do Joaquim Murim. Joaquim Murim, né? É o bar do Chumbadinho. Bar do Chumbadinho. Então o mercado em Nova Resende está bom. Passada a pandemia, ótimo. Vocês estão estabilizados. Com certeza. Do ponto de vista de clientela. Exatamente. Quantas academias tem em Nova Resende? Nova Resende eu acho que tem em torno de umas 5, 4 ou 5 academias. Tem gente para tudo isso? Tem. Eu acho assim que como vem crescendo muito, eu falo até por mim, eu acho que na nossa academia a gente tem um número bom de pessoas, principalmente agora no final do ano, que todo mundo quer estar bem para o carnaval, para as festas em família, e vem aumentando muito, né, o pessoal. E é verdade. A faixa etária também. Então, e sim, elas cada vez mais crescendo, e inclusive os profissionais da área.
Vem crescendo cada vez mais. Antigamente a gente tinha poucos profissionais em Nova Resende, e hoje vem aumentando bastante. Gente com expertise aí nessas Com áreas. certeza. Além do exercício físico, a compreensão do corpo como um todo. Do corpo como um todo, exatamente. Como máquina que tem que funcionar, né? Exato. E é importante a gente tá sabendo dessas formulações. Por quê? Porque não basta só fazer um exercício, você tem que fazer um exercício bem feito, né? Para que você não se frustre. E outra, essa parte nutricional, essa parte de medicina que engloba todo esse parâmetro, é importantíssimo para que a pessoa não se frustre na evolução, né? Se a pessoa ela tem uma evolução, constantemente ela vai querer buscar mais. Mas se ela breca a evolução dela, ela se sente desanimada. Eu falo muito isso para os meus alunos, eu falei já até para o Matheus, inclusive. Se eu não tivesse evolução nos meus treinamentos, eu já tinha parado há muito tempo. Né? Porque é difícil, não é fácil ter determinação de todo dia fazer uma atividade física, fazer uma alimentação balanceada, né? Mas conforme você vai evoluindo, você vai vendo que aquilo ali é primordial para a tua saúde. E não só isso, a gente vai ficando com autoestima alta, a gente consegue fazer coisas que antigamente a gente não se sentia apto a fazer. Então, exatamente. E isso já desperta um interesse muito grande na pessoa e uma vontade, né, muito grande de continuar. Isso é importante. Fala para mim, quem são seus pais? Meus pais são José Carlos de Castro, conhecido como Zé do Pio, e Eunice. Zé do Pio. Zé do Pio. E Eunice Pereira do Lago. São meus alicerces. E eles moram aqui ou moram aqui? Moram aqui. Hoje todos moram aqui. Muito bem. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço o convite. Pessoal, fico muito feliz aqui. Você está vendo como Nova Resende está evoluindo. Cidade pequena do interior, com várias academias, mais importante, com profissionais especializados. Pessoa que não está preocupada apenas em fazer exercício físico, está preocupado com o conjunto que você é, preocupado com a pessoa que você é. O corpo da gente é a morada dos nossos valores. Eu habito o meu corpo, quer dizer, todos os meus valores, meus sentimentos moram aqui. E ele está sempre bem cuidado para que eu possa viver bem, ser feliz e ter muito mais prazer na vida do que angústias e tristezas. Então eu quero agradecer vocês que acompanharam a gente aqui nesse bate-papo com o Rafael. Eu aprendi muito, espero que vocês também tenham aprendido. Considerar a hipótese de fazer exercício, porque isso melhora a vida, entendeu? Eu acho muito importante. Então, muito obrigado por você ter acompanhado a gente aqui. Muito obrigado, Rafael, pela tua presença. Eu agradeço o convite, né, de estar passando mais informação para o pessoal de Nova Resende. Tá bem, obrigado. Então, gente, essa é a nossa função social, esse é um papel de uma emissora, de um veículo de comunicação comunitário, ajudar, formar informações em todos os níveis, consciência crítica para todas as coisas, saber o que está falando, o que está pensando e ouvir quem sabe isto. A gente não sabe nada, a gente aprende o tempo inteiro. Muito bem, muito obrigado. Até domingo que vem aqui na Vila dos Cafezais, na Resende Web, mais um Toró de Parpite. Muito obrigado e viva Nova Resende. Viva a Vila dos Cafezais. Muito obrigado. Viva o Matheus e o Cafundó. Muito obrigado. Ficou prestando, Matheus? Resende Web TV. Apoio. Distribuidora do Breno. Água, gás e bebidas. Supermercados Alexandre. 2 lojas sempre perto de você. Z. Comunicação visual. Criando ótimas impressões. Rei do Jeans. Barato é um fato. Resende Net. Internet por fibra ótica. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Loja da Val. Moda e acessórios. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Gallery Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Nova Noiva, a loja da Luísa,